Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Web Learning PGE, uma edição especial, uma edição de comemoração. Há um ano atrás, em junho de 2020, iniciamos com esse projeto na nossa instituição de trazer conteúdo riquíssimo com profissionais de todo o país, professores do nosso time, professores qualificados que participam da nossa instituição, que dão aula aos nossos alunos, para poder compartilhar nas noites de quintas-feiras muito conhecimento prático vivenciado no mercado. E hoje, essa edição, temos um convidado especial, que daqui a pouquinho vocês vão poder conhecer, muito especial, lá de Belém do Pará, aquele sotaque bacana do paraense, vai estar aqui com a gente. Mas, primeiramente, vou me apresentar aos que estão aqui pela primeira vez. Chamo David Neri, sou gerente da instituição aqui na região Norte e Nordeste. Falo aqui do nosso escritório de Natal e estarei com vocês hoje nessa mediação, apresentação, trocando ideias com o professor, estando atenado com vocês no nosso chat, para que a gente possa ter a melhor experiência, o melhor evento nessa noite de quinta-feira, beleza? E eu queria convidar agora nossa querida professora de Belém do Pará, Francilene Belo, uma referência e que vai poder se apresentar aqui para vocês. Ela vai se apresentar, trazer as experiências, o currículo extenso dela e o mais importante, conteúdo. Ela está lá direto do Pará, viu? Como se diz lá é arretada, competentíssima, e é um prazer enorme tê-la com a gente aqui. Só falta, eu já falei demais, a audiência quer escutar os seus conteúdos, seu conhecimento. Eu deixo aqui para você iniciar já colocando as suas mídias sociais para a galera postar, marcar você nas mídias sociais, seguir o seu canal do YouTube. Conhecimento e conteúdo tem bastante. É à toa que nós estamos juntos, né? Nós somos parceiros. Obrigada, meu querido. É um grande prazer, um enorme prazer estar aqui com vocês. E, com certeza, o nosso bate-papo assim vai ser muito agradável. Isso aqui é um bate-papo que precisa realmente ser muito agradável, né? Nossos bate-papos científicos, nossas discussões científicas, elas sempre são muito enriquecedoras. E aí eu, agradeço imensamente aqui o convite, fico me sentindo honrada e obrigado pelas palavras, né? Sim. E hoje o PGE me convidou para nós batermos um papo sobre, olha só, competências de liderança do enfermeiro no atendimento à PCR. Pensa, pessoal, olha essa responsabilidade, tá? E para vocês verem como é forte isso. Quais as competências que esse enfermeiro precisa possuir para que realmente aquele atendimento de urgência e emergência durante uma parada cardiorrespiratória seja realizado da forma correta e que o principal objetivo, maior de todos, que nós possamos alcançar é justamente receber esse paciente de volta, reanimar esse paciente e, no futuro, devolver esse doente para a família, não só vivo, mas sem sequelas neurológicas ou outro tipo de sequela que sejam principalmente irreversíveis, não é mesmo? Então, a gente quer devolver esse doente para a sociedade, sim, mas a gente quer devolver esse doente para a sociedade sem nenhuma sequela. E o momento da reanimação é um momento crucial. Se ele não for feito de forma correta, infelizmente, nós podemos contribuir um pouquinho com algumas complicações que esse doente pode apresentar. Quando a gente fala de competências de liderança, olha a força que essa frase tem. Vocês concordam comigo? Olha a força que essa frase tem. Quando você fala liderança, eu tenho 25 anos de profissão e eu, na minha... o que eu acredito como profissional, enfermeira intensivista que eu sou, é que o enfermeiro ele é o líder da reanimação. Ele deve ser o líder da reanimação. Porque não deve ter profissional mais capacitado ali para aquele momento, mais conhecedor daquele seu espaço, daquela situação, do que o enfermeiro. Dependendo de quem esteja à frente, pessoal, com certeza vai fazer a diferença. Pode ser um procedimento ou uma situação um pouquinho mais, vamos dizer assim, constrangedora, difícil, estressante, ou
pode ser a coisa mais tranquila do mundo, dependendo de quem esteja conduzindo, dependendo de quem esteja à frente. Ok? Então, mais uma vez, PGE, muito obrigado aí pelo convite. Sintam-se todos convidados a conhecer, né, o desenho curricular do PGE, os cursos do PGE, e eu garanto que vocês só vão ganhar, tá, pessoal? Confie em mim. Então, vamos lá. Vamos iniciar aí nosso bate-papo. Quem é você, Franci? Franci, olha o nome que eu já estou falando. Franci, quem é você? Franci é para os amigos. Então, sintam todos vocês meus amigos. Eu me chamo Francilene Belo, eu sou enfermeira, eu sou especialista em terapia intensiva, tenho 25 anos de profissão e desses 25 anos são de urgência, emergência e terapia intensiva. Hoje, eu sou professora da Universidade Federal do Pará, sou titular em emergência pela Associação Brasileira de Medicina de Emergência e do Colégio Brasileiro de Enfermagem e Emergência. Também sou instrutora de cursos avançados de urgência e emergência, sou instrutora do APCN, do PHTLS, do AMLS, entre outros cursos voltados para a urgência e emergência. Faço parte também de entidades internacionais e nacionais voltadas à construção de conhecimento dentro da urgência e emergência para que a gente consiga atender o doente de forma correta, independente de onde ele esteja, tanto no âmbito pré-hospitalar, quanto no âmbito intra-hospitalar. Então, esse é o objetivo. Sou diretora nacional de educação do Colégio Brasileiro de Enfermagem e Emergência, nossa referência em emergência para enfermagem. Também oriento, aconselho a conhecerem, que é um projeto muito bonito e enriquecedor para a enfermagem e emergência. Tenho um canal. Eu não sou blogueira, eu sou professora, então na verdade, tenho duas responsabilidades. Eu sou enfermeira, já tenho o compromisso e a responsabilidade de salvar vidas. E sou docente, então eu tenho a obrigação de ensinar. Então, eu tenho um canal lá no YouTube, vão lá, igual os blogueiros, vão lá, dê o seu like, comenta, compartilha, inscreve no canal. Essas coisas que blogueiro fala. Mas é um canal científico, viu, pessoal? Fiquem todos muito à vontade para ir lá, dar uma olhadinha nas aulas, se inscrever, enfim. Aqui é a empresa com que a gente trabalha e desenvolve muitos cursos na área de urgência e emergência por todo o Brasil. Meu patrimônio, que já me acompanha nessa vida de urgência e emergência, que é o Tiago e a Tamires, são os meus filhos. E já... Tanto é que a Tamires já foi para a área da saúde também. E o Tiago está caminhando um pouquinho, mas vamos deixar ele escolher o caminho dele. E aqui na minha região, talvez vocês não vão saber, mas quem é da região vai saber. Sou a remista, tá? Meu time de coração, viu, pessoal? Quem é paysandu aí, desculpa aí, mas quem não gostou, eu tenho até o final do bate-papo para provar que eu sou gente boa, hein? Então, sejam todos muito bem-vindos. Essa sou eu, muito prazer. E sintam-se à vontade para ir lá discutir de vez em quando, perguntar alguma coisinha no chat, alguma dúvida que vocês tenham, ok? Depois a gente vai interagir. Então, vamos lá, voltando, né? Competências de liderança durante a RCP. Então, o que o enfermeiro precisa possuir? Para quem trabalha já nessa área, pessoal, e para quem já vivenciou... Para quem já vivenciou várias situações dentro da parada cardiorrespiratória e da reanimação cardiopulmonar, a gente sabe que é um momento delicado e, infelizmente, muitas vezes, um momento muito estressante para muitos profissionais, dependendo da situação em que nós estejamos vivendo ali. Equipamento não funciona, não dá certo, a intubação é difícil, você quer um aspirador, enfim, várias situações, somado muitas vezes com a insegurança dos profissionais, transformam esse momento em um momento traumático para muitos que estão envolvidos dentro do processo de reanimação. Quando eu digo muito traumático, é porque, inclusive, gera conflitos. Então, como é que deve ser? Deve ser um momento desesperador para todo mundo? Não, não deve ser. E aqui a gente não vai discutir conceitos, não é o nosso objetivo. Aqui o objetivo, eu quero trazer a consciência, o entendimento de muitos colegas, muitos alunos que vão viver isso. O que eu, enfermeiro, preciso construir? Como é que eu preciso me comportar
para que realmente esse momento de uma reanimação cardiopulmonar não seja um momento traumático para a gente. E para a gente, principalmente, também para o paciente, se eu não estiver fazendo os procedimentos corretos, né? E aí isso envolve conhecimento que a gente vai discutir lá na frente. Então, eu arrisco dizer para vocês, olha a frase que eu vou dizer, é uma frase pesada, mas é o que eu compreendo, é o que eu acredito como profissional intensivista com 25 anos de profissão. Dependendo do enfermeiro do plantão e dependendo de como ele conduza a reanimação, pode ser um momento tranquilo ou traumático e estressante. Eu prefiro um momento tranquilo, ok? E é em cima desse objetivo que a gente vai bater esse papo. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Primeira coisa, em que ambiente você está? Você é enfermeiro. Eu costumo dizer para os meus alunos assim, a partir do momento que você decide pela área da saúde, você não tem mais sossego, porque você ainda é acadêmico e a vizinhança já acredita e espera que você saiba tudo. Acontece alguma coisa na vizinhança? Chama a vizinha ali, que a filha dela é enfermeira, é enfermeiro, é médico, estuda medicina. Então, para a sociedade, nós temos que saber. A sociedade ela não entende muitos limites, né, e maturidades acadêmicas. Então, a sociedade ela vai te cobrar. Então, em que ambiente você está sendo enfermeiro? Se eu estou num ambiente extra-hospitalar, eu tenho um procedimento que eu preciso conhecer também qual é a forma correta de abordar um paciente, de iniciar um procedimento de reanimação num paciente num ambiente extra-hospitalar. Se eu estou num ambiente intra-hospitalar, além de todo o meu conhecimento e habilidade, eu preciso de toda uma estrutura física, de equipamentos que vão dar suporte para essa reanimação. Mas, independente do ambiente, a competência, a tomada de decisão e a iniciativa que esse enfermeiro precisa ter vai fazer a diferença. Ok? Isso não tem discussão, não tem negociação. Dependendo da segurança que você sente, você vai fazer a diferença nesse processo de reanimação. Então, nós sabemos que existe 2 tipos. Isso aqui é a nossa corrente de sobrevivência que muitos já conhecem. Mas ela foi atualizada. Não é? Ela foi atualizada. Se vocês lembrarem, ela possuía, até a última edição das diretrizes de RCP, ela possuía apenas 5 anéis. Agora ela possui 6 anéis. O que significa isso? É que o pós-PCR, é aquilo que eu falei para vocês no início, devolver esse doente da melhor forma possível para a sociedade. E isso aqui está expresso justamente aqui nesse 6º anel da corrente de sobrevivência. E que se nós não tivermos um conhecimento, não tivermos habilidade, técnica, tomada de decisão, iniciativa, entre outras competências, nós podemos comprometer justamente esse anel aqui. Então, não é apenas devolver o doente para a sociedade, é dar um suporte de saúde envolvendo vários segmentos da saúde em que realmente eu consiga devolver ele da melhor forma possível. É a reabilitação, é o acompanhamento psicológico e vários outros fatores que interferem nesse processo realmente de devolver, né, nas melhores condições possíveis. A gente não fala só de saúde. Quando a gente entende o conceito maior de saúde, isso envolve vários fatores, né? Então, essa é a cadeia de sobrevivência mais atual que nós temos agora, tanto para o ambiente intra-hospitalar, quanto para o ambiente extra-hospitalar. Porém, lógico, nós vamos bater um papo sobre o nosso ambiente aqui intra-hospitalar. E o papel do enfermeiro, a grande responsabilidade e importância que o enfermeiro tem na condução de todos esses anéis. Beleza? Então, vamos lá.
Então, olha só, competências de liderança. Pensa no ambiente aqui, ó. Vamos pensar nisso aqui, nesse cenário onde você tem uma situação inesperada. Em algumas situações, o doente pode avisar, se ele tiver monitorado, a própria situação clínica dele vai te mostrando alguns sinais que te levam a concluir que esse doente pode estar gravando e esse doente pode evoluir com uma parada cardiorrespiratória. Eu sempre pergunto para os meus alunos assim. Na verdade, eu não pergunto, eu digo assim: o teu conhecimento tem que te dar a capacidade de enxergar muito mais além do que aquilo que está ali ao teu redor. Quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue enxergar. E se a gente pensar num ambiente como esse aqui, num cenário onde eu tenho um doente que vai agravando, e é um doente que tem um risco muito grande de evoluir com uma parada cardiorrespiratória, eu preciso me preparar. Eu preciso preparar o meu ambiente, eu preciso preparar a minha equipe, eu preciso preparar o meu material. Uma coisa que eu sempre falo, peca por excesso, não peca por falta nunca, jamais. Se você peca por excesso, você vai se deparar com uma RCP tranquila, sem estresse. Se você não tem essa organização, esse planejamento prévio, com certeza, eu falo com vocês com propriedade, nós vamos vivenciar um momento estressante, um momento onde gera conflitos, onde o colega médico entra num quadro de estresse, que também repassa isso para a equipe. Eu falo com propriedade, pessoal, de tudo que eu já vivi dentro desses 25 anos de profissão. Então, enfermeiro e liderança, na minha concepção, devem ser sinônimos. Só que a faculdade não te prepara para ser líder. Liderança, ela vem muito mais. Você aprende a ser líder no dia a dia, nas experiências que você vai vivenciando, né? Nos pares com quem você vai convivendo, nos exemplos em que você tem ao seu redor e no discernimento que você tem em relação do que é certo e o que é errado dentro ali do teu serviço, dentro do teu ambiente de trabalho, dentro de tudo que envolve o teu conhecimento. Então, o enfermeiro, eu não posso dizer ele já deve ser líder, ele precisa ser líder, porque a liderança, faculdade não te prepara para ser líder. Então, você vai aprendendo sobre liderança. Então, essas duas palavras, enfermeiro e liderança, devem ser sinônimos. E a gente vai entender como é que eu consigo fazer com que essas duas palavras sejam sinônimos. Então, como esse enfermeiro, né? Como ele pode ser o diferencial no prognóstico do doente? Primeira coisa, pessoal, um olhar crítico. Aquilo que eu falei anteriormente. Visão além do alcance. Eu sempre... Tem um desenho que eu adorava, né? Um desenho animado que eu adorava, que é o Thundercat. Eu sempre falo, eu brinco com os alunos. Eu adoro. E aí eu pergunto o que o Lion tinha lá para dar o poder de ser o chefe dos Thundercat. Quem não assistiu não sabe o que eu estou falando, mas quem assistiu sabe. O que ele tinha lá que dava o poder para ele ser o chefe? Ele tinha uma espada. E essa espada dava a ele a visão além do alcance. É o que o enfermeiro precisa ter. Visão além do alcance. Se eu não tenho uma espada, o olho de Tandera, para me dar essa visão além do alcance, quais os instrumentos que eu tenho, quais as ferramentas que eu tenho para alcançar essa visão além do alcance? Não é? É o raciocínio crítico. É olhar e ter a capacidade de enxergar. E quem vai te dar essa capacidade de enxergar é o conhecimento que você tem sobre determinada situação. Hoje, se eu recebo um doente na minha urgência e emergência, dependendo do mecanismo de trauma, eu já consigo raciocinar criticamente e suspeitar de várias lesões, com o conhecimento que eu construí até agora.
Mas se chegar uma mulher em trabalho de parto, eu não sei se eu vou dar conta, porque não é a minha realidade. Eu nunca fiz um parto na minha vida. Vocês estão entendendo? Se você vive uma determinada especialidade, quanto mais conhecimento você constrói dentro dessa especialidade, mais você tem capacidade de enxergar, de ter visão além do alcance. Olhar não significa enxergar, pessoal, não significa. O conhecimento te dá a capacidade de enxergar. Deixa eu pegar aqui a minha uma máscara. Eu tenho toda uma estrutura por trás de mim, criança. Por favor, meu querido, me dê uma máscara. Por favor, me dê uma máscara de amor. Aqui a gente criou um cenário, tá? Dividir depois com vocês aqui. Tá lá no meu history. Criamos um cenário aqui para transformar esse momento num momento bem agradável, bem tranquilo para vocês. Então, aqui eu tenho uma máscara e um ambu, não é verdade? Aqui, uma máscara de ambu, bonitinho. Se vocês, em algum momento, se depararem com essa máscara nessa posição, aqui, nessa posição, quem tem conhecimento vai perceber que essa máscara está ao contrário, não é verdade? Vai olhar e vai enxergar a posição errada da máscara. Essa máscara está ao contrário, está invertida. Quem não tem conhecimento não vai enxergar. Vai olhar, mas não vai enxergar. É isso que acontece dentro de um serviço de urgência e emergência, dentro durante os nossos plantões. Quanto mais conhecimento você tem, e aí eu chamo a atenção de todos esses alunos que estão aqui agora com a gente. Queridos, você pode ser o diferencial entre a vida e a morte, dependendo do conhecimento que você tem e da capacidade que você tem de enxergar além de alguns simples sinais e sintomas. É você ter um raciocínio crítico para perceber o potencial de piora clínica do teu doente, a deterioração clínica do teu doente, ok? Então, estuda, porque quando você consegue associar conhecimento teórico com conhecimento, com a realidade, com a prática, com o que você está vivendo, não tem sensação mais prazerosa ali dentro de um ambiente de urgência e emergência. É você fazer a diferença através do conhecimento que você tem, porque você se sente seguro, o conhecimento te dá segurança para atender. O conhecimento te dá segurança para tomada de decisão, ok? Então, é isso que o enfermeiro precisa. Primeira coisa, a gente parte desse princípio, um olhar crítico para olhar, um raciocínio crítico para olhar e enxergar todo o potencial que os nossos doentes têm de agravar e evoluir com uma PCR. Então, se eu for pensar, o que as diretrizes orientam? Quais são as recomendações? RCP de alta qualidade, não é isso? Mas o que significa isso, professora? O que significa uma RCP de alta qualidade? Aí eu te digo, onde o enfermeiro pode fazer a diferença, quando ele gerencia o momento da reanimação, tá? Quando ele gerencia, porque o conhecimento vai dar a capacidade de conduzir a sua equipe e corrigir todas as situações que não são, vamos dizer assim, as não conformidades de uma reanimação, ok? Então, é olhar crítico para perceber as situações que são não conformidades, que são, para eu não usar o termo, está fazendo errado, vamos usar uma coisa mais assim, tranquila, mais ética, mais, discreta, não conformidade. Para tomada de decisão, para intervir, né? A tua postura deve ser uma postura de liderança. Meu querido, diminui um pouco o ritmo nessa compressão torácica, por favor. Pode ir mais devagar um pouquinho? Ou então, meu colega, acelera um pouquinho essa compressão torácica, por favor, esse ritmo. E você falar com uma postura de segurança, mostrando que eu sei o que eu estou fazendo.
eu tenho conhecimento da frequência correta. Então, é isso que eu falo quando eu falo em tomada de decisão dentro da reanimação cardiopulmonar. Então, RCP de qualidade versus esse gerenciamento de um enfermeiro que tem todas essas competências, né, acumuladas ali, que podem fazer a diferença no prognóstico do doente. A gestão do cuidado, tudo isso faz parte de uma gestão do cuidado, que lá na frente a gente vai discutir o que significa essa gestão do cuidado e onde que essa gestão do cuidado durante a RCP pode fazer a diferença no prognóstico do nosso doente. E lá naquela última corrente lá, daquele último anel da corrente de sobrevivência. E isso nós já estamos discutindo há muito tempo, pessoal. Se realmente nós não tivermos um conhecimento para conduzir de forma correta e gerenciar todo esse momento, esse último anel da cadeia de sobrevivência vai ficar comprometido. Ok? E o fator tempo para iniciar, tempo para conduzir, tempo para o tratamento definitivo, isso pode ser o diferencial entre a vida e a morte, entre um prognóstico favorável ou um prognóstico sombrio, entre devolver um doente em perfeitas condições para a sociedade e devolver um doente sequelado, dependente de um cuidador. É esse o objetivo aqui desse nosso bate-papo. É fazer você ter a consciência da grande responsabilidade que nós, enfermeiros, temos durante esse momento. E isso tudo, pessoal, perpassa pelo gerenciamento do enfermeiro. Não tem como ser diferente. Eu costumo dizer assim, de tudo que eu já vivi, dependendo do enfermeiro, no momento da RCP, o médico nem fala, não dá tempo, porque o enfermeiro assume a postura de liderança e o colega e o médico sente a confiança do enfermeiro, acabou. E ele sabe que ele está envolvido com profissionais que sabem o que estão fazendo. E eu falo tudo isso para vocês com muita propriedade de tudo que eu já vivi. Muitas vezes, o colega médico ele se sente inseguro naquele momento, muitas vezes pela própria experiência do profissional. Todos nós passamos pelo início da profissão. E o início da profissão médica não é diferente do início da profissão na enfermagem. As inseguranças, as incertezas são as mesmas. Precisam ser respeitadas. Então, muitas vezes, você é muito mais experiente do que aquele colega que está entubando. Se você passa essa segurança para ele, ele se sente muito mais tranquilo para entubar o doente. Então, quando eu falo em gestão do cuidado, eu falo de um enfermeiro responsável, né? E responsável pela diferença num ambiente como esse aqui. Num ambiente que depois você vai estar apenas avaliando as respostas ou os resultados de uma RCP bem-sucedida. É você já tentando até dar alta para o doente da UTI. Isso envolve a equipe. Você é aquele líder que passa segurança para a equipe? Você é aquele líder que faz a gestão do cuidado, a gestão dos teus equipamentos? Você sabe manusear todos os equipamentos que envolvem a alta complexidade do teu ambiente de trabalho, a média e alta complexidade do teu ambiente de trabalho? Você tem domínio do manuseio desses equipamentos? Você tem o domínio dos medicamentos, da farmacologia, da interação medicamentosa, que nós precisamos ter. Você tem o domínio do teu material técnico. Vocês estão vendo que a gestão, quando a gente fala em liderança durante uma RCP, envolve várias situações que muitas vezes são bem complexas, mas que exige do enfermeiro um conhecimento que vai muito mais além.
E a faculdade está aqui, todos os alunos que estão aqui participando desse momento. A faculdade, ela não te prepara para isso. Ela não te ensina tudo isso. Mas se você não correr atrás, você também não vai aprender isso. Mas só que amanhã você vai se deparar com uma situação onde vai ser exigido de você esse conhecimento. E aí, quem vai te dar? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Isso é gestão do cuidado, né? Sobre o olhar de uma reanimação cardiopulmonar, ok? Isso vai muito mais além. Nós poderíamos estar falando aqui 3 horas, uma semana, mas a gente vai aqui resumir nos pontos que, na minha concepção e na minha experiência de 25 anos de profissão e de terapia intensiva, é isso que nós precisamos dominar. É isso que faz o diferencial entre o enfermeiro e o enfermeiro. Aí vocês me entenderam, né? Olha, um enfermeiro. Um enfermeiro. Vocês captaram a minha mensagem. Então, vamos falar de algumas competências? Algumas entre muitas. Não dá para conversar sobre todas, mas algumas entre muitas competências que a gente precisa construir. 2 competências são importantíssimas. E nós precisamos desenvolver essas competências. Científica e humanística. Tá? Humanista. Disso não tem negociação. O que faz parte da competência científica? É o conhecimento que você tem. É a tomada de decisão que o enfermeiro tem. É a técnica que ele já adquiriu durante a vida profissional dele. Lógico, quanto mais maturidade profissional, quanto mais vivências você tem, lógico que você tem mais capacidade de tomar determinadas decisões e que muitas vezes envolve uma complexidade maior, né? Mas isso depende muito. Mas você vai caminhar, né, ali na direção de chegar a alcançar tudo isso que você precisa, né? Então, a técnica, ela vem quando você procura também. Ela não vem assim de graça. Não. Quanto mais você vive e quanto mais você busca, quanto mais você pratica, mais técnica você adquire. E aí a gente vai falar em várias técnicas, né? Não é só técnica manuseio, não é só isso. E a competência humanista, sabedoria, pessoal. O que é essa nossa sabedoria? O que é sabedoria? Sabedoria para os sábios. Será que nós somos sábios dentro da nossa profissão? Vamos deixar essa discussão para mais lá para frente. Confiança. Confia em ti, acredita que você é capaz de muito mais. E, acima de tudo, ética. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma delas, ok? Conhecimento, que é a primeira competência, e eu arrisco dizer, talvez, a mais importante. Será? Não é? Então, vamos lá. O que você quer falar como conhecimento, Franci? É um conhecimento, empoderamento clínico. Empoderamento clínico. Você tem que ter conhecimento. É esse conhecimento que vai te dar segurança, inclusive, para questionar muitas condutas que podem ser condutas não mais aceitáveis nos dias de hoje. O que nós temos já? Nós temos novas diretrizes que foram lançadas agora em 2020. E essas diretrizes surgem a partir de evidências científicas. Algumas evidências com poder maior, né? Outras, né, com poder de evidência menor, que a gente chama de categorias, enfim, classe de evidências, enfim. Mas quando você se empodera desse conhecimento, você tem segurança para questionar muitas situações que acreditem, eu sei o que eu estou falando. Muitas coisas ainda são feitas de forma errada durante uma RCP e que elas precisam ser revistas. E muitos profissionais ali que não se atualizam,
Então, se você tem esse empoderamento, empodere-se do conhecimento para você ter argumento clínico, argumento técnico, argumento científico para questionar uma conduta, mas questionar com conhecimento. Porque aí não tem argumento. Para a ciência, não tem argumentos. Quando você diz assim, não, por favor, tenta fazer de 100 a 120 compressões. Aí o colega pode te questionar, por quê? Quem disse? Isso porque eu já vivi, né? Eu já vivi. Quem disse isso? Quem disse? Todas as diretrizes internacionais. Será que elas estão erradas? Se você fizer num tempo muito rápido, numa frequência muito rápida, você não dá tempo do coração encher. E aí você não tem como circular, não tem como fazer perfusão orgânica, circulação RCP de alta qualidade. Pronto, você está questionando, mas você está questionando através de argumentos científicos que são inquestionáveis. Você está embasando o teu questionamento em cima de informações, em cima de uma ciência que está aí, que só não tem conhecimento, que não busca. Então, pergunto para vocês, todos agora que estão aqui batendo papo com a gente, você já se empoderou das novas diretrizes? O que mudou? Então, eu não vou abordar, tá? A gente não é o objetivo aqui. Vou trazer apenas e vou passar muito rápido. A gente pode, quem sabe, pensar em outro momento, numa aula, né? Enfim. Mas o que mudou em 2020? O que as evidências mostraram? Várias mudanças vieram, não é? A reabilitação pós-PCR, que é lá o 6º anel da corrente de sobrevivência. Isso veio para mostrar que não é só reanimar o doente, colocar na UTI e pronto. Esse doente precisa de cuidados depois dessa reanimação. De que forma ele voltou? Como é que eu vou monitorar a resposta, a evolução clínica dele? O que ele precisa, além daquela minha complexidade da terapia intensiva? O que ele precisa mais? Isso envolve a atenção interdisciplinar, o cuidado interdisciplinar. Reafirma a necessidade de manter um ritmo e frequência de alta qualidade, aquilo que eu falei para vocês. E, gente, eu vou ser muito sincera. Eu fico ali, muitas vezes, num pronto atendimento, e quando chega doente em parada, aí vamos reanimar, e aí eu fico lá. Às vezes ai, gente, por favor, aí eu vou, quando algum colega está assumindo, aí eu cutuco assim, né? Para não constranger o rapaz, vai mais devagar, não precisa ser tão rápido. Aí você está ali, né, de uma forma bem ética, para você não constranger também o teu colega. Então, você também tem que saber de que forma você vai abordar essas situações. Então, mantém de 100 a 120, isso tem um porquê. Existem evidências científicas que mostram que os doentes que são reanimados fora desse parâmetro, eles têm um prognóstico mais reservado, eles evoluem com determinadas complicações, não tem como questionar as evidências, não é verdade? As recomendações anteriores sobre a administração de epinefrina, hoje, a gente tem outro protocolo para administrar. Aí eu te pergunto, será que esse novo protocolo está baseado, que essas recomendações vêm através de evidências científicas, será que ele está sendo praticado ali no dia a dia, na nossa sala de pronto atendimento, ou ali na minha UTI, na minha clínica, onde o doente parou, na enfermaria, enfim? Será que esse protocolo da epinefrina, da adrenalina, está sendo praticado? Isso mudou também. Você já se empoderou desse conhecimento? Dispositivo de feedback, até que ponto eu tô reanimando o meu doente, mas até que ponto essa minha reanimação está sendo realmente de alta qualidade? Qual é o equipamento, qual é o instrumento, qual é a ferramenta que você tem para te dar essa resposta, esse feedback? Então, isso veio de uma forma muito, assim, muito importante dentro dessas novas diretrizes. Reanima, mas você tem que ver se a tua reanimação está sendo realmente efetiva ou não. Acesso intraósseo. Em muitos serviços, principalmente pré-hospitalar, dependendo da gravidade do doente,
o enfermeiro ele já faz a opção por uma punção intraóssea, porque a gente sabe que o doente grave, o doente chocado, muitas vezes você tem dificuldade para puncionar. Um doente em choque hipovolêmico não é tão fácil dependendo da gravidade desse doente. Será que vale a pena eu perder, entre aspas, né, perder tempo tentando um acesso venoso, periférico? Será que a punção intraóssea não é mais efetiva? Vai me dar um suporte melhor? Enfim, para a RCP, ela veio reafirmando, tenta o acesso venoso periférico, né? Se você não conseguir, aí sim você vai para o acesso intraósseo. Então, aqui, ó, o acesso e o IV, ele continua sendo de preferência. Se você não conseguir, você vai tentar o intraósseo, no suporte avançado, ok? Mensurar continuamente as pressões. Lembre-se, pessoal, olha só. Pressões, concentrações de gases arteriais. O organismo precisa de perfusão orgânica. Célula sem oxigênio faz metabolismo anaeróbico, que leva a várias situações, tríade letal, coagulopatias, acidose metabólica, enfim, várias situações aí que podem comprometer o meu doente. A monitorização dessas condições são importantíssimas para realmente alcançar essa RCP de alta qualidade que as diretrizes falam. Então, eu tenho a minha estrutura, o meu hospital, a minha unidade tem condições de fazer essa monitorização? Faça! Faça, porque ela vai realmente te dar uma resposta, ela vai te dar, vai te mostrar se realmente o que você está fazendo com o doente, as condutas que você está tomando com o doente estão sendo realmente efetivas. Acesso tá aqui, ó. Acesso intravenoso, eu já falei sobre isso, né? Já, pronto. E o tratamento da PCR na grávida. Muitos podem até questionar, né? Podem achar que não, mas espera aí, não é por aí. Gente, a gente precisa reanimar a mãe. A prioridade é a mãe. Se a mãe sobreviver, o bebê tem chance de sobreviver. A mãe tem que ser prioridade. Se for preciso fazer uma cesárea de urgência para salvar a mãe, tem que ser feito. Então, a mãe é prioridade. Ok, pessoal? Isso também as diretrizes trazem. Será que você tem conhecimento disso? Será que a tua instituição está levando isso em consideração no momento de uma RCP? É uma decisão difícil, e a gente vive falar em tomada de decisão clínica. Então, a gente falou do conhecimento, que é a primeira competência, na minha concepção, uma das mais importantes. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a tomada de decisão clínica. Olha só, o que você tem aqui? Quando a gente fala em tomada de decisão, o que vem na tua cabeça? O que vem na tua cabeça? Tomada de decisão. Eu estou deixando a pergunta para ti. Estou deixando aqui a pergunta para ti, tá? Tomada de decisão clínica. Qual é a situação que eu estou vivenciando naquele momento? Qual é a patologia do meu doente? Qual é a condição de parada? Qual é a condição de reanimação que eu tenho naquele momento? Qual é a estrutura de alta complexidade, equipamento, drogas? O que eu tenho naquele momento para conduzir a minha RCP? Ou seja, tomada de decisão clínica dentro da competência que o enfermeiro tem para liderar esse momento, que dependendo da situação pode ser o mais estressante ou não, é assumir sua posição de líder, aquilo que eu falei para vocês. Quando você demonstra conhecimento, confiança, toma a frente da situação, conduz, delega função para cada um. Você assume o seu papel de líder. E o teu papel de líder é do lado do teu colega médico lá.
principalmente se você não tiver o apoio do colega da fisioterapia, que é um profissional importantíssimo na reanimação. Hoje, a medicina, a ciência, a saúde já evoluiu tanto que nós temos esse suporte, mas isso não era realidade há um tempo atrás. Eu vou falar assim um tempo atrás, para não falar muito tempo, porque eu sou de um tempo que não existia fisioterapeuta na UTI. E eu digo para vocês, e falo com propriedade, o quanto a categoria da fisioterapia melhorou o prognóstico dos doentes. Tempo de ventilação mecânica, diminuindo índices de infecção respiratória, né, pela extubação precoce, enfim. Fez a diferença de uma forma muito positiva. Mas isso não quer dizer que eu, enfermeiro, vou perder a minha posição ali na cabeça, ali ao lado do médico, conduzindo, né? E delegando a posição de cada um e a função de cada um. Então, só consegue fazer isso quem realmente tem o domínio da situação. Conhecimento que vai te dar essa segurança e, principalmente, o domínio de toda a estrutura de alta complexidade que você tem ali. E, de repente, eu nem falo em estrutura de alta complexidade, de repente você está reanimando o doente lá na enfermaria, ele parou na enfermaria, ok? E lá você não tem toda a estrutura, mas o que você tem ali, o que você tem para fazer a diferença nessa reanimação? E que ela seja de alta qualidade. A habilidade técnica, a terceira competência que a gente conversou ainda há pouco, né? Dentro das competências científicas, habilidade técnica. É tipo assim, deixa que eu assumo. Olha lá, pessoal, quando você está, eu vou falar também com propriedade, quando você está no momento ali de uma reanimação cardiopulmonar, com profissionais que você percebe que não tem aquela segurança ainda, pela própria maturidade profissional, pela própria experiência, pelo próprio tempo de profissão, e chega o enfermeiro e diz assim, deixa que eu assumo daqui e toma a frente, você deixa os profissionais muito mais tranquilos e seguros, eles sentem segurança. Eu falo com propriedade, quantas vezes eu já participei de reanimação e que eu estou ali na cabeça, assumindo o meu papel, e eu fico ali. Se liga o oxigênio para mim, por favor, aumente esse oxigênio. Liga o aspirador. Deixa aqui a seringa, por favor. O nastro está pronto? Cadê o ambu? Está funcionando? Aspirador está ligado? Eu quero uma sonda calibrosa para aspiração. O médico nem entubou ainda. Eu já estou ali assumindo o meu papel. Quando ele introduz o laringoscópio para tentar entubar, eu já estou do lado dele assim. Tudo bem aí? Consegue visualizar? Quer que aspire? Precisa de ajuda? Eu? Aí, você está entendendo como é que é a posição que nós devemos assumir? É claro, gente, hoje eu consigo, né, com a minha maturidade profissional, lógico, no início da minha profissão, não é assim. No início da profissão foi difícil, muito difícil. Até porque eu já fui direto para uma UTI. Passei um mês numa clínica, mas já fui direto para a UTI, então foi muito difícil. Depois a gente bate um papo, eu conto para vocês as histórias. Mas é isso. Quando você tem um enfermeiro que se coloca nessa posição, deixa que eu assumo, você deixa toda a equipe tranquila. Acredita no que eu estou falando? Falando com propriedade. Até o médico. E o médico vai depois, dependendo do nível de amizade que você tem, ele vai dizer assim para você, ai, nossa, ainda bem que era você. É verdade. É verdade. Então, a gente precisa entender, muitas vezes, as limitações de cada profissional, do técnico de enfermagem que está começando agora a profissão, do enfermeiro, do fisioterapeuta, do médico, de todos aqueles que participam desse momento tão delicado para o doente, ok? Sabedoria.
Agora a gente já fala numa habilidade, né, numa competência humanista. Vocês concordam comigo? E o que é sabedoria? A sabedoria, ela vai muito além do conhecimento, pessoal. Ela vai muito além de cargos de gestão. Ela vai muito além de gerenciamento. Quando a gente fala em sabedoria, envolve competências e que muitas vezes, infelizmente, nós ainda temos muitas dificuldades no dia a dia das urgências e emergências. Porque quando a gente fala em sabedoria, envolve questões muito delicadas, inclusive a forma como cada colega, cada profissional, você enfermeiro, conduz determinadas situações. Então, o que eu quero dizer? Um líder sábio conduz sua equipe de forma tranquila e serena. Ou seja, sabe aquele profissional que você chega no plantão e aí, quem tá de plantão? Quem é a equipe de hoje? Ah, fulano, cicrano, beltrano. Essa é a equipe de hoje. Ai, que bom! Ai, que bom que é essa equipe. Maravilha, beleza, o plantão hoje vai ser ótimo. Ou pode ser aquele momento. Quem está de plantão hoje? Nossa, sério? Jura? Ai, não, ai, ninguém merece. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Que tipo de profissional você quer ser? Aquele que diz, quem está de plantão hoje? Ai, que bom que é ele. Ou, sério, não, ninguém merece. Hoje o plantão vai demorar para passar. Por quê, pessoal? Porque a sabedoria te dá a capacidade de tornar as coisas muito mais tranquilas. A gente consegue perceber a insegurança do profissional refletida, né, no estresse, no medo. Reanimação estressante, onde o médico grita, onde o enfermeiro grita, onde o técnico fica inseguro, onde nada dá certo, onde os equipamentos não funcionam. Porque, assim, parece que... Como é que eu vou usar um termo assim bem... Parece uma... Não vou usar, muito feio. Eu ia dizer assim, parece uma psica, né? Aquela coisa assim de... Você não rezou hoje, quando você acordou, né? Veio com o pé esquerdo, amanheceu com o pé esquerdo, enfim. Então, quando você vê uma situação assim muito estressante, muita gente estressado, pode ter certeza que é a insegurança que está envolvendo aquela equipe. E muitas vezes essa insegurança está relacionada diretamente à habilidade que aquele profissional tem, ao conhecimento, à experiência, a capacidade que ele tem, habilidade técnica, inclusive. Não, aquele médico é bom que só de intubação. Nossa, aquele médico não sabe intubar. Tudo isso. Nossa, aquele enfermeiro, ele sabe tudo. Nossa, esse enfermeiro aqui sabe nada. Então, quando você vê um ambiente muito estressante, onde muita gente está gritando, onde, infelizmente, o conflito se instala, pode ter certeza que os profissionais que estão envolvidos naquela situação estressante, eles estão inseguros, eles não têm controle da situação, eles não têm o domínio da situação, e eles conseguem refletir isso naquele ambiente de estresse. Se você é um enfermeiro que tem essa competência, você domina e você não deixa que isso aconteça. É tipo assim, quando o colega, e aí eu falo por tudo que eu já vivi na minha vida profissional, quando o médico começa a se estressar e começa a alterar o tom de voz, aí você diz assim mesmo, ei, não precisa, tá tranquilo, tá tudo transcorrendo bem, você vai entubar o seu doente, não precisa você ficar perder o controle da situação. Tá tudo correndo, eu tenho isso, tenho aquilo. Só que, aí eu vou dar um macete para vocês. Quando eu tenho um enfermeiro lá, com aquela tomada de decisão, onde ele chega e diz, deixa que eu assumo.
e ele se coloca na posição de líder, você não vai sentir isso do médico, porque o médico começa a se sentir seguro. Aí eu vou citar um exemplo rápido aqui para vocês, para o nosso bate-papo ser uma coisa bem gostosa. Eu estava no plantão, e aí chegou uma paciente uma senhorinha idosa que caiu da escada. E essa senhorinha bateu a cabeça. E aí ela entrou no pronto atendimento e já entrou com uma respiração ruidosa. Lógico, a minha experiência profissional já me dá a capacidade de escutar uma respiração dessa, associar com o mecanismo de trauma, caiu da escada, bateu a cabeça. Lógico que eu entendo que essa paciente precisa de uma via aérea definitiva. A paciente tem obstrução parcial de via aérea, tem um nível de consciência rebaixado, precisa ser entubada. E aí, quando o maqueiro foi trazendo essa senhorinha, eu já fui direcionando, pela respiração, já fui direcionando. Traz o carrinho de emergência para cá, separa um tubo 7,5, porque era uma vozinha pequena, era uma senhorinha pequena. E eu também, o meu conhecimento já me diz que eu sei o tamanho do tubo. E já pedi para deixar separado. Deixa um 7, um 7,5 separado. Traz o aspirador, vê o oxigênio. Pronto, eu já assumi o meu papel. E a nossa colega que estava de plantão era uma residente. R1. Estava começando agora. E naquele momento, o staff não estava na sala de pronto atendimento. E aí eu chamei, eu já sinalizei para ela e disse assim, fiz assim, né? Tem que entubar. Vamos entubar? Não, minto, perdão. Eu peguei o tubo e aí eu fiz assim para ela, né? Que tinha que entubar o vasinho e levantei o laringoscópio. E aí ela ficou lá no posto sentada e ela não vinha, né? E aí eu estranhando, nossa, essa moça não percebeu o que eu chamei? E aí eu mais uma vez, não lembro, recordo o nome, também não ia dizer aqui, né? E aí eu sinalizei mais uma vez, vamos lá, vamos lá. E aí ela veio, né? Toda devagar. E aí, quando ela se aproximou de mim, ela disse assim, ai, meu Deus, eu nunca entubei na minha vida. Aí foi quando eu percebi a insegurança da moça. Como é que você acha? Eu chamando para entubar uma pessoa, chamando uma pessoa que nunca entubou na vida para entubar uma idosa que caiu da escada, rebaixada no nível de consciência. Eu não perguntei para a residente se ela ia entubar. Eu sinalizei que ela precisava entubar. Você está entendendo? E ela entendeu que ela precisava entubar, através da minha postura. E quando ela disse que nunca tinha entubado na vida, aí eu pensei, tipo, coitadinha da senhorinha. Mas aí eu relaxei e disse assim, fique tranquila, minha querida. Para tudo nessa vida uma primeira vez. Vai ser fácil. E aí coloquei, ela pegou o laringoscópio, o tubo, eu disse, vai lá, produz, joga um pouquinho para o lado esquerdo, mais um pouquinho, e eu olhando o monitor. E a senhorinha monitorada, uma saturação caindo, o tempo todo caindo, e ela já, né, para entubar, disse, vai ser fácil, fiz uma pressãozinha, está vendo? Você conseguiu visualizar? E ela aqui, aí ela perguntou, quanto está a saturação? Eu disse assim, está ótima, 65. Você já pensou se eu digo assim para ela, ó, tá 65, coitada da moça, ela é capaz de rebaixar o nível de consciência junto com a vozinha. E aí eu disse assim, tá ótimo, não se preocupa com a saturação, tenta entubar. E aí eu, né, torcendo aqui para entubar, e aí ela entubou, foi tranquilo, quando ela entubou, eu disse, me dá um ambu, liga o oxigênio rápido, comecei a ambuzar a vozinha, tentando melhorar a saturação. Pronto, agora vamos fixar. Te falei que ia ser fácil. Aí ela, ai meu Deus, graças a Deus, obrigado. Mas, sim, foi uma coisa tranquila, você está entendendo? Porém, você já pensou se eu sou aquele tipo de profissional que vai atender e vou dizer assim, olha, a saturação está caindo, 75, 72, 70, 69. Olha, a frequência cardíaca está aumentando. Você já pensou se eu começo a destrinchar toda a gravidade do doente naquele momento que uma moça que nunca entubou na vida, totalmente insegura, imatura profissionalmente, precisava entubar um doente?
Você já pensou? Porque tem profissionais assim, gente. Acredita em mim, tem. Não façam isso, não pode. A tua segurança vai fazer a diferença no momento de uma reanimação. A tua postura, a tua sabedoria, o teu poder de conduzir aquele momento da forma mais tranquila possível e serena. O técnico ficou tranquilo, correu tudo bem, ninguém se estressou, pronto, acabou, entubamos a senhorinha. É nesse ponto que eu quero chegar. Como você pode ser o diferencial nesse momento? Ok? Vamos seguir, vamos seguir. E aí, ó, você fala em humildade, e quando a gente fala em sabedoria, né? Eu estava dizendo aqui, lembrei de uma coisa para comentar, mas eu vou deixar para comentar no final. E aí, quando você fala em sabedoria, tem mais uma questão que a gente precisa levar em consideração, e muito, tá? A humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. Você não é melhor do que ninguém. Você não é mais importante do que ninguém. Você não é mais importante nem melhor que o porteiro, que a moça da higienização, que o farmacêutico, que o assistente social, que todo mundo, que o psicólogo, que o fisioterapeuta, você não é. Mas nós ainda nos deparamos com muitas estrelas, né? Dentro da área da saúde, dentro da nossa profissão. E aí eu vou resumir essa competência aqui numa situação que eu vivenciei. Estava dando uma aula lá para uma turma multi, né? Vários profissionais. E aí chegou no slide que eu falei trabalho em equipe. Ninguém é mais importante do que ninguém, todos são importantes dentro daquilo que faz. Nós estávamos falando de urgência e emergência, e eu disse, ninguém é mais importante na urgência e emergência, no pronto atendimento. Todos são importantes dentro daquilo que faz. E aí um aluno me perguntou, me questionou, mas se a senhora tivesse que escolher alguém mais importante? E aí eu disse, não tem ninguém mais importante. Mas, sabe aquele aluno insistente? Mas, se a senhora tivesse que escolher? E aí eu fiquei pensando naquela pergunta e pensei assim, fiquei lembrando do ambiente, né? Da urgência e emergência. O que é a urgência e emergência? O que é um atendimento de um doente crítico, de um doente grave? E aí eu disse assim para ele, bem, se eu tivesse que escolher alguém mais importante, se eu tivesse que escolher, eu escolheria o rapaz da limpeza. Porque se você já entrou numa unidade de urgência e emergência e já atendeu um doente grave, um doente crítico, você vai lembrar que pode ser um ambiente muito sujo. O doente sangra, o doente urina, o doente evacua, o doente vomita. Então, várias situações deixam aquele ambiente, né, muito sujo durante o atendimento. Você já pensou se não tivesse um rapaz da limpeza para, no final do atendimento, deixar tudo bonitinho para nós trabalharmos de novo, recebermos outro doente? Então, se eu tivesse que escolher, eu escolheria o rapaz da limpeza. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que a gente precisa entender que nós precisamos construir uma relação interdisciplinar. Não é multidisciplinar, existe uma diferença muito grande. Parcerias. E muitas vezes isso tem que partir de você, não espera só dos outros. Eu já vivenciei uma situação que o enfermeiro, lógico, o pronto atendimento estava muito lotado, o enfermeiro, a assistente social chegou para saber de um doente, porque o serviço social é o nosso elo, não é o nosso elo, na verdade. O serviço social, ele é o elo ele é a ponte entre o doente e a família. A assistência e a família que está lá fora. E quem está lá fora aguardando uma resposta, uma informação, também precisa ser levada em consideração, ser respeitada.
É desumano você deixar uma família sem informação, principalmente o doente que chegou em PCR. Então, o serviço social, muitas vezes, na urgência e emergência, ele é o profissional que vai fazer essa ponte de acalmar a família, de passar alguma informação. Mas não é ele que vai examinar o doente, é você que vai ter que dar informação, é você ou é o médico, passar as informações necessárias para a assistente social para ela acalmar, tranquilizar mais a família. Então, você precisa receber bem esse profissional lá na urgência e emergência. Mas não é isso que muitas vezes acontece. Quando o colega, o assistente social entra, lá vem você atrapalhar o meu plantão. Que isso? Então, nós precisamos refletir sobre as nossas posturas. Se eu falo em atendimento interdisciplinar, relação interdisciplinar, eu falo em parcerias, né? Em relações onde eu compreendo e respeito a posição de cada um e a importância e o papel de cada profissional dentro do atendimento, dentro da assistência à saúde, ok? Então, para isso, a gente precisa ter humildade. Confiança, outra competência humanista. Você acredita, enfermeiro, você é muito mais do que você pensa que é. E você pode e deve conquistar uma posição muito maior. E muitas vezes, alguns enfermeiros estão numa posição assim, muito inferior à posição que você merece estar. Mas ninguém vai te colocar nessa posição a não ser você mesmo. É só você que vai conseguir alcançar essa posição. Todas essas competências que nós discutimos agora, o momento que você, enfermeiro, assume o teu papel e chegando, né? Tipo assim, deixa comigo, deixa que eu assumo. Você está chamando a responsabilidade para você e mostrando para toda a equipe que você pode, que você é capaz, que eles podem confiar em você. Então, você primeiro precisa confiar em você. Mas é você que tem que buscar essa posição. Então, confia em ti. Você é muito mais do que você pensa e você pode muito mais do que você faz. Ok? E outra, a última competência humanista, ética profissional. Para resumir, que a gente podia chegar aqui e dar uma aula de ética, Paulo Freire diz tudo. É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal maneira que, num determinado momento, a tua fala seja a tua prática. Falar de ética, reclamar que o colega é antiético, né? É muito fácil, mas até que ponto você também está assumindo o papel ético? Eu já aprendi isso na minha vida. O tempo que a gente para, o tempo precioso que a enfermagem para criticar a conduta de alguém, para falar mal de alguém, te coloca numa posição que também os outros vão se sentir à vontade também de falar de você ou de criticar as tuas condutas. Será que é por aí? Eu não quero aqui, né? Eu não quero aqui entrar num mérito muito profundo, mas eu quero chamar a tua atenção para que o momento que eu cobro é o momento também que eu tenho que me autoavaliar e até que ponto a minha fala está sendo a minha prática. Ok? Então, cuidado nas nossas relações interdisciplinares e multidisciplinares também. Nem todas são inter, muitas vão ser multidisciplinar. Cuidado nessas relações. Entenda que por trás disso existe um ser humano. E te lembra que muitas vezes você passa mais tempo no teu ambiente de trabalho do que na tua própria casa.
Então, esse ambiente de trabalho precisa ser agradável, ok? Liderança, e aí, né? Como é que depois de conversar sobre essas competências, como é que eu consigo resumir, né, uma frase, liderança do enfermeiro durante uma RCP? Primeira coisa, organização. Se você é organizado, tudo vai fluir de forma muito tranquila, porque não vai rolar estresse. Tudo que você precisar vai estar lá. Só que isso envolve, pessoal, planejamento. Isso envolve outros fatores, como a supervisão. Como é que estão os teus equipamentos, teu ambiente de trabalho, teu carrinho de emergência, né? As tuas medicações. Se você, a tua equipe, né? O espaço que você tem para fazer isso, a tua sala vermelha, a tua sala amarela, o que você tiver. Respeito. Respeito por todos que fazem parte da tua equipe, desde o funcionário da limpeza até o diretor do hospital. Todos merecem respeito. E é assim que você conquista o respeito que você merece dentro da tua profissão. Então, o enfermeiro, ele vai ser respeitado a partir do momento em que as pessoas entendem que ele tem um papel fundamental naquele serviço, naquele momento ali. Mas quem vai te colocar nessa posição é você mesmo. Não espere, ó. 2020 foi eleito pela Organização Mundial de Saúde Pan-Americana como o Ano Internacional da Enfermagem. O ano da nossa valorização, o ano em que deveria ter sido colocado a enfermagem como protagonista da sua assistência. Vocês acham que a gente precisa de entidades internacionais para que a nossa profissão seja respeitada e valorizada? Isso tem que partir de cada um de nós, através do que eu busco como profissional. O que eu sou, o que eu estou construindo de perfil profissional. Você não precisa de entidades, não. Importante? Sim, muito importante. Mas mais importante é você se colocar numa postura de liderança. E essa postura de liderança, essa posição de liderança, ela vem através da segurança que você sente. Senão você vai estar sempre ali, escondidinho atrás de um técnico de enfermagem durante a PCR, para que as pessoas não te cobrem muito. Porque até isso eu já vivenciei. O enfermeiro na posição de ir buscar o ambu, o enfermeiro na posição de ir buscar o nastro, a medicação. Não é a tua posição. A tua posição, eu já te disse, é na cabeça, do lado do médico, conduzindo a situação, não deixa nem ele falar. Porque na hora que ele ia pedir o aspirador, tu já estava com o aspirador lá, aspirando a via aérea do doente, porque você está vendo que o doente tem secreção. Se não for aspirado, ele não vai conseguir visualizar valécula, pregas vocais. Então, o paciente precisa ser aspirado. Vocês acham que eu preciso esperar ele pedir aspirador? Se eu estou na cabeça, do lado dele, vendo que o doente tem secreção, eu já vou aspirando. Então, eu não deixo ele falar, porque ele não precisa, se eu estou assumindo a minha posição de liderança. E autocontrole. Aquilo que eu te disse. Você vê um profissional que está inseguro, é no estresse que ele reflete, é no estresse que ele mostra e reflete em toda a equipe. Seja médico, seja enfermeiro, seja fisioterapeuta. O profissional estressado, muitas vezes, reflete a insegurança que ele está vivendo naquele momento. Ok? Então, cuidado, enfermeiro. E tudo isso também tem que reafirmar as tuas condutas, e muitas vezes elas devem ser embasadas, devem ser, vamos dizer assim, devem estar construídas, né, dentro de protocolos muito bem institucionalizados, né? Protocolos muito bem institucionalizados. É muito difícil. Né? Então,
eles, muitas vezes, te respaldam para muita coisa. Ah, por que você fez isso? Não, é o protocolo da instituição. E esse protocolo, com certeza, não foi criado à toa. Então, se a tua instituição é essa, você tá mais respaldado ainda. E, além de tudo isso, pessoal, capacitação periódica, as coisas vão mudando. Aí você faz um treinamento de RCP. Você, enfermeiro, organizou lá um treinamento para a tua equipe de RCP. Nossa, passaram-se meses e meses sem nenhuma RCP. Pode acontecer, não é verdade? Eu tenho colegas que nunca reanimaram um doente. Ah, eu nunca reanimei um doente, Franci. Nunca tive uma PCR durante o meu plantão. Isso acontece. E os protocolos, os procedimentos, os treinamentos, eles podem ser esquecidos. O treinamento tem que ser periódico, as capacitações precisam ser periódicas. O que você tem de organização aí para a tua equipe? E quais são as nossas perspectivas, né, para essa enfermagem que nós estamos vivenciando agora, um momento tão delicado e importantíssimo da nossa profissão, e eu nunca, em toda a minha vida profissional, posso afirmar e posso dizer para vocês, nunca vi a enfermagem tão mobilizada e tão unida em prol de um único objetivo, né? Que é a nossa valorização e o nosso respeito profissional. Né? Então, a prova PL 2564, não é? A prova PL 2564. Então, isso é um futuro que está muito mais próximo do que a gente pensa. Né? É um futuro muito mais presente do que a gente pensa. Ela é bem próximo, e se nós continuarmos unidos na nossa luta, né, em prol desse objetivo, eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir alcançar. Mas, para isso, nós precisamos estar unidos sempre, ok? E, por fim, meus amores, né, para não se delongar muito, senão fica uma coisa cansativa, por fim, eu apresento aqui a vocês a referência que nós temos dentro do estado do Pará, que é o nosso Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, a nossa referência em trauma de média e alta complexidade. Ele inaugurou em 2006 e ele já salvou muitas vidas, muitas vidas. E eu tive a oportunidade de ser a supervisora desde que esse hospital inaugurou, fui supervisora desde a sua inauguração, montei várias coisas, montei protocolos para ele inaugurar, montamos as bandejinhas de centro cirúrgico, os labs, enfim, aquele início mesmo de instituição que vai inaugurar. Eu tive esse privilégio, Deus me deu esse privilégio. E eu precisei, né, sair, vamos dizer assim, por conta da UFPA, da Universidade Federal, mas continuei lá com os meus alunos. Então, é um hospital maravilhoso, com uma gestão assim excelente e que tem um único objetivo: salvar o maior número de vidas possíveis e, além disso, também tentar devolver o doente da melhor forma possível para a sociedade, né? E ele está aqui e tem vários processos de trabalho, vários protocolos institucionalizados e que tentam alcançar esse grande objetivo, que é devolver esse doente. Eu apresento para vocês aqui o nosso projeto, Humaniza em Urgência e Emergência. O que significa isso? Os meus alunos, quando eles iniciam um estágio ou quando eles finalizam, eles sempre levam um brinquedo. Meu carro, a mala do meu carro tem uma mala com um monte de brinquedo. É lógico, né? Isso aí quem pode, lógico. Então, quem pode, o aluno que pode, ele vai levando o brinquedinho e fica sempre lá. Então, quando chega uma criança no pronto atendimento, a gente presenteia, e vocês não sabem como isso faz a diferença. Se para um adulto, o momento de um trauma, né, uma situação de acidente, é difícil, é amedrontador, né, é inseguro, imagine para uma criança. É muito complicado, o medo é muito maior. Então, a partir do momento que a gente
aborda, dá um brinquedinho, conversa, a gente acaba ganhando mais confiança desse profissional, ok? Então, esse é o nosso projetinho. E antes de finalizar, né, vocês estão vendo aqui que a gente criou um cenário aqui atrás, né? Antes de finalizar, eu queria mostrar aqui algumas situações para vocês que são muito comuns e que a gente precisa chamar a atenção, a gente precisa se atentar, na verdade, quando nós vamos iniciar. Muito obrigada, querida. Os bastidores. Quando a gente vai iniciar uma RCP, várias situações envolvem esse momento e eu, enfermeiro, preciso estar preparado e preciso ter conhecimento. Exemplo, vou citar um exemplo para vocês. Vocês sabem testar um ambu? Vocês sabem testar um ambu? Quando é que esse ambu está funcionando? Porque, olha só, ele vai chegar lá da CME no grau cirúrgico, né? Foi esterilizado e tal. Ele vai chegar com a gente lá no grau cirúrgico. Isso aqui vai estar lá na tua enfermaria, na tua UTI, no teu pronto atendimento. Mas você recebeu esse ambu de um outro setor. Você tem certeza que ele funciona? Porque você não pode descobrir isso na hora que você vai abusar o doente. Sabe como é o nome disso aqui? Ressuscitador manual. Olha o nome disso aqui, como ele é chamado. Ressuscitador manual. Isso significa que ele tenha capacidade, ele deve ter a capacidade de expandir esse tórax para fazer ventilação. Ok? Se ele não funcionar, ele vai comprometer a nossa RCP. Como eu vou testar? E muitas vezes eu preciso abrir. Para eu colocar isso aqui para funcionar, eu preciso, lógico, tirar o lacre lá que veio da CME, mas eu não quero criar conflito com ninguém. Eu só quero com a CCIH, com a CME, não. Por favor, longe de mim. Mas eu quero te dizer que tu, enfermeiro, que é o gestor, que é o gerente, que é o líder daquela situação, tu não pode deixar um ambu lá sem tu teres a certeza que ele está funcionando. Então, tu precisa testar. Porque eu não posso descobrir na hora da parada que ele não funciona. Então, como é que eu testo o ambu? Ele precisa ter pressão. Ele precisa ter pressão. Se eu abusar e ele vai e não tem pressão nenhuma, ele não funciona. Às vezes, pessoal, um diafragma desse se rompe, se perde. Qualquer diafragma ou qualquer conexão, qualquer peça conectada errado, não vai deixar o ambu funcionar. Então, testa o ambu. Outra situação que a gente presencia muito. Outra coisa também. Se o ambu, sem nenhuma fonte de oxigênio, ele oferece apenas o que nós estamos respirando aqui. 21% de oxigênio. Quando você conecta na fonte de oxigênio e oferece oxigênio, ele oferece um percentual de 40% a 60%. Só que na parada eu preciso de um percentual mais alto. Como eu consigo isso? Principalmente se ainda não dá para entubar, o médico vai demorar. Qual é a tua situação? Não tem médico, não é? Se eu coloco uma bolsa reservatório cheia, né, gente? Porque eu não... Se eu coloco a bolsa reservatório, deixa eu encher aqui para você, vamos ver. Está enchendo. Se eu coloco a bolsa reservatório, aí sim, conectada a uma fonte de oxigênio, aí eu consigo oferecer 100% de oxigênio para o meu doente. Quando a ventilação desse doente vai ser, em tempos de Covid, né? A gente não pode esquecer do nosso filtro.
Epa! Né? Então, se eu vou ventilar o meu doente, eu preciso, ele ainda não está entubado, vai ser uma ventilação por máscara, eu preciso oferecer 100% de oxigênio para esse meu doente. Outra situação, quando o AMBU não funciona, você não percebe expansibilidade torácica. E você precisa estar atento para isso. Hoje, olha, eu vivi uma situação que eu estava chegando no plantão e o paciente já estava sendo reanimado, mas o AMBU não estava funcionando. Eu percebia isso com o tórax que não expandia. Isso aqui tem que fazer expansibilidade torácica. Olha para o teu procedimento e vê se ele tem expansibilidade torácica. E na hora que eu entrei, que eu vi que o não estava funcionando, eu fui lá, peguei outro AMBU, cheguei com um colega e disse, troca, me dá esse, fica com esse. Eu não posso dizer assim, olha, esse AMBU não está funcionando. Não precisa, né, gente? Discretamente, você chega, usa com esse aqui, me dá esse. Não precisa nem dizer o que está acontecendo, só troca. Então, lembra quando eu falei? Sabedoria, respeito, técnica, habilidade técnica, conhecimento. Tudo isso junto vai fazer com que você conduza essas situações inesperadas da melhor forma possível. Então, se você entra numa situação de RCP e você percebe que o doente está sendo ambusado e o tórax não está expandindo, o que está acontecendo? Muitas vezes o médico não percebe porque ele está tão ali, né, preocupado com a intubação, que ele não se atenta para esse detalhe. Outra coisa, a insegurança do colega, a preocupação do momento da intubação, isso é muito sério, pessoal. Intubação difícil, você não vai, o médico não vai conseguir fazer sem um guia no tubo orotraqueal. Então, quando essa intubação é difícil, as chances de ter aquele estresse, né, aquela insegurança, elas são muito maiores, ok? Então, nesse momento, você precisa passar essa segurança. E nessa intubação difícil, que está tentando, não conseguiu, te lembra que no momento da tentativa de intubação, o paciente está sem respirar. Às vezes é você, enfermeiro, que tem que dizer assim para o colega médico, vamos abusar um pouquinho? Vamos ventilar um pouquinho? Deixa eu ventilar um pouquinho, que a saturação está caindo muito. Ele, muitas vezes, não percebe. Eu falo com propriedade, pessoal, já vivi tudo isso. Então, é você, com muita tranquilidade, vamos ventilar um pouquinho? Deixa eu ventilar um pouquinho. Então, para a tentativa de intubação e vamos ventilar o doente, melhorar a saturação desse doente. Te lembra que uma saturação baixa, muito baixa, a falta de perfusão orgânica, a hipóxia, leva a um risco muito grande desse doente evoluir com acidose metabólica, que é um dos componentes da tríade letal. E o nome já diz, tríade letal. Acidose metabólica mata. Então, a gente não pode deixar o doente muito tempo em hipóxia. Então, são situações que é o enfermeiro que vai conduzir, não tem jeito. Assume essa postura que esse papel é teu, ok? Outra coisa, é criança, é adulto, o equipamento que você está usando é o equipamento apropriado para esse tipo de reanimação? Qual é o tamanho da criança? É bebê? É RN? Tudo isso nós precisamos levar em consideração, porque se o teu hospital é um hospital geral, que pode receber toda essa clientela, adulto, idoso, criança, recém-nascido, lactente, né? Se
Se você é um hospital que pode receber toda essa clientela, você tem que estar preparado e atento para todas essas situações. Ok? E aí, outras situações, aquilo que a gente conversou lá no início, né? Empoderamento sobre as diretrizes, o que eu recomendo. Então, é a frequência de 100 a 120, é uma profundidade que seja uma profundidade suficiente para manter a perfusão orgânica, para manter uma pressão que consiga impulsionar o sangue para todos os órgãos, principalmente para o cérebro, perfusão cerebral. Você reanimar um doente e devolver ele com sequelas neurológicas, será que a tua RCP foi de alta qualidade? Pensa nisso. Onde o teu procedimento ficou comprometido, que esse doente agora, infelizmente, tem uma sequela neurológica irreversível. Tudo isso você tem que pensar, ok? Então, o ambiente que você tem, estuda, domina, né? Te planeja, te organiza, assume o teu papel de líder do procedimento. E aí eu deixo aqui para vocês os meus contatos, dúvidas que vocês tiverem. Agora a gente vai abrir um momento aí de bate-papo, não é mesmo? Professor, vamos às perguntas para finalizar? Essa é da Carol Castro. Quais os eventos adversos mais incidentes na punção intraóssea? Foi o que ela colocou aqui. Quais os eventos adversos na punção mais intraóssea? incidentes na punção, Edema, né? Edema, infiltração. Acho que o que mais acontece? Porque a punção intraóssea é um procedimento complexo, necessita de um treinamento, e quando o enfermeiro, ela é puncionada no local inadequado, fora do canal, ela vai gerar edema, vai gerar dor, uma infiltração importante no doente, e aí não vai correr, enfim. E aí o doente vai mostrar essa área bem comprometida. Tem aqui participante anônimo, o nome dele, participante anônimo, ele se classificou, e tem dizer assim, quais são as sequelas mais comuns de uma PCR? Lesão cerebral. E aí, dependendo do tempo de hipóxia, dependendo da região comprometida, o doente vai apresentar determinadas sequelas. A principal é, infelizmente, o doente evoluir com um quadro de dependência total de um cuidador. Né? Sequelas neurológicas que levam a um quadro de dependência total de cuidador. E é esse o cuidado que a gente precisa ter. Se você faz uma compressão torácica correta, se você faz na frequência correta, se você usa oxigênio, se você está no suporte avançado, você usa oxigênio, e consegue entubar o doente o mais rápido possível, e consegue monitorar e fazer tudo aquilo que as diretrizes recomendam, você consegue manter perfusão orgânica. No básico, isso é extremamente importante, por isso que inicia com C. Se você iniciar a compressão torácica, você consegue manter a perfusão orgânica, o sangue circulando até o avançado chegar. Então, pessoal, manter a circulação para que as células, principalmente dos órgãos nobres, coração, cérebro, pulmão, rim, mantenham uma boa oxigenação. Coração e cérebro, principalmente. Certo. Deixa eu aproveitar e pegar uma que acabaram de mandar aqui, que é a Fernanda Correia, que é de Belém, aí, sua conterrânea. Capnografia ainda é útil na RCP? Nossa, importantíssimo. Se todos os serviços tivessem um oxicapnógrafo para conectar no tubo, monitorar a resposta do teu procedimento. E a capnografia é um dos sinais dos monitoramentos mais importantes, ok? Te lembra que é esse controle, inclusive, que vai dizer se o doente tem risco ou não de evoluir com acidose. Né? Então, extremamente importante. Se você tem, use. É isso que eu recomendo. Ótimo. Eu acho que tinha algumas perguntas aqui, mas eu não sei, o sistema acho que acabou retirando.
Eu estou vendo o pessoal aqui, muita gente de Belém. Estão falando em relação à música. Cadê a pergunta? Que o chat está movimentado aqui. Porque tem, o pessoal entender, tem o chat que as pessoas fazem pergunta direto para os palestrantes e um que sai para todo mundo. E tem algumas aqui de forma interna que só aparece para a gente, mas falou da música da ressuscitação, pediram para falar. Isso é seus alunos, tenho certeza disso. Professora, fala do ritmo musical que você usa na ressuscitação. Por que eu gosto de colocar? Porque às vezes você se perde no ritmo, quem não tem experiência não vai ficar conferindo. Na prática, na vida real, tu não vai ficar conferindo. Então, qual é o ritmo que você tem que assumir para conseguir realmente comprimir entre 100 a 120 por minuto, né? Tem erro não. É uma delas. É uma delas. Opa. Mas tem várias, né? Aqui é uma delas. Nas minhas aulas eu gosto de usar essa. Okay? Bacana. Deixa eu terminar. Sempre tem bastante eu vejo que o pessoal pergunta bastante em relação à punção intraóssea, privativo do enfermeiro, se enquanto tiver o médico, em falta de médico, podemos entubar. Como é que funciona para esclarecer para o pessoal? Não, olha só, gente. A punção intraóssea é uma competência do enfermeiro, mas não é privativo do enfermeiro. O médico também faz punção intraóssea. Assim como os dispositivos extraglóticos são competência do enfermeiro, mas não são privativos do enfermeiro, porque o médico aplica, né? O médico instala dispositivos extraglóticos, ok? Em relação à intubação, não, a nossa lei não nos permite. Ah, mas eu sei fazer, eu já fiz. Eu não entro nesses detalhes. Porém, uma coisa fica clara. Lei é lei. Eu gosto, eu não gosto. A lei, ela não deve ser questionada, ela deve ser cumprida. Se você faz uma coisa que a tua lei não te ampara, você tem consciência de que a lei não te ampara. Se der tudo certo, maravilha. Mas se der alguma coisa errada, você vai responder legalmente, ok, pessoal? É claro que você vai ajudar o doente, é claro que o doente tem chance de sobreviver porque você tomou aquela atitude. Mas se a gente for abordar a questão legal, é lei. E no Brasil, a nossa lei não nos respalda a intubação, o orotraqueal. Vamos com a última pergunta da Maria Eduarda, que fez agora nos 47 segundos do tempo. Em uma RCP em ambiente extra-hospitalar, como que fica a situação da oxigenação? Como seria feita? Não seria feita, meu amor. Tá? Não seria feita. Hoje, as diretrizes, elas encorajam muito mais você iniciar precocemente uma compressão torácica. Isso sim pode dar chances do doente sobreviver, porque ele já tem um sangue oxigenado. E, lógico, qual é o primeiro anel da corrente? Por isso que esse primeiro anel faz toda a diferença. Chamar por ajuda. Porque quanto mais cedo o socorro e a ajuda que eu estou te falando, não é o vizinho do teu lado. Não é o pessoal ali da mercearia, da loja, não. O socorro que a gente fala é o socorro avançado. É o SAMU, é o bombeiro, entendeu? Porque quanto mais cedo ele chegar, mais cedo o avançado vai atuar. Então, a tua preocupação no suporte básico é iniciar mais precocemente a compressão torácica. E não te preocupa, agora, essa é a orientação, não te preocupa ali com a ventilação, ok? Se você não tem como ventilar, não te preocupa. Te preocupa com a compressão torácica. Ok, tem mais uma. Vamos lá, o pessoal está perguntando. Márcia perguntou o seguinte: o paciente, o paciente, por exemplo, na rua, entra em PCR. Quando você reverte até chegar o socorro, você para de comprimir? Deixa eu ver. Se ele já voltou, para, pelo amor de Deus. Para, tá, gente? Isso é muito desconfortável para o paciente inconsciente, ok? Por favor.
Então, inclusive, nessas novas diretrizes agora, eles incentivam mais, orientam a você iniciar a compressão torácica mesmo sem checar pulso, né? É uma pessoa leiga, não tem conhecimento, não precisa checar pulso, porque isso é muito complexo para o leigo. Por quê? Mas se ele não tiver parado, porque as evidências mostram mais benefícios você iniciar a compressão precocemente, a compressão no doente que não está parado, do que você retardar a compressão torácica, a RCP, num doente que está parado. Entenderam? Então, não tem tantas complicações. Então, incentivar a compressão torácica o mais precocemente possível, sem a necessidade de checar pulso pelo leigo. Ok? Show de bola, não tem. Finalizamos. Realmente agradecer mais uma vez